Capítulo 971. Abelha dente de sabre mutante. HMM. Então é uma criatura comum. Ansem franziu a testa ainda mais. Os coelhos de olhos vermelhos ao seu redor eram todos comuns, o que significava que seu chefe não poderia ser maior do que Primitivo. Mas o ladrão coelho de olhos vermelhos que Ansem havia encontrado pela primeira vez havia aberto 7 de suas fechaduras genéticas. Criaturas comuns eram agora inúteis para Ansem. Então ele não prejudicou nenhum outro no vale e simplesmente continuou viajando. Ele ocasionalmente esbarrava em outras criaturas, mas elas não eram nada que ele precisasse caçar. Depois de mais 50 milhas de viagem, ele não viu mais nenhum dos coelhos. Ainda assim, aquele primeiro coelho de olhos vermelhos continuou a preocupá-lo. Saindo do vale, ele começou a subir as encostas de uma montanha. Lá, Ansem tropeçou em uma criatura mutante que ela poderia caçar. De uma parede à beira do penhasco pendia uma grande colmeia. Os ocupantes da colmeia eram maiores do que as abelhas médias, aproximadamente do tamanho dos pombos. Ansem já estava ciente da existência dessa criatura e sabia que ela era chamada de abelha dente de sabre. Eles eram venenosos, mas geralmente eram apenas primitivos em sala de aula. Dito isto, os mutantes ocasionalmente existiam. E, claro, esse era o alvo pretendido por Ansem. Sua forma e sua fraqueza fizeram deles um alvo ideal para ele caçar. Ansem havia trazido consigo o cadáver do coelho de olhos vermelhos que ele havia matado. Ele a colocou na grama, salpicou-a com um pouco do sangue do urso branco e deixou-a lá enquanto saía para se esconder. As abelhas logo se aperceberam do líquido. Em resposta, enxames de insetos saíram da colmeia às pressas, todos eles buscando a fonte do cheiro que havia enredado sua atenção. Deve ter havido pelo menos 300 deles. Ansem sacou seu arco, acenou uma flecha, puxou a corda e se preparou para disparar uma flecha contra qualquer mutante que aparecesse. Eles eram pequenos e rápidos e sua visão era boa. Atingi-los a tal distância não foi pouca coisa. Se eles estivessem cientes de uma flecha em sua direção, eles não teriam problemas em evitá-la. E após a primeira falta, eles permaneceriam alertas. Quaisquer outros tiros também resultariam em erros. Ansem usou sua aura Dongchuan para mascarar sua presença para que as abelhas fossem incapazes de detectá-lo. Isso aumentou suas chances de realizar com sucesso as mortes furtivas que ele queria. Depois de avaliar a cena por um tempo, Ansem encontrou a abertura ideal para um ataque. Ele disparou a flecha, que silenciosamente acabou com a existência de uma abelha dente de sabre. Mutante criatura e sabiatot beikiled. Tibeast solas benyokired. Consumitis flesh to gain zero to temutangeno points randomly. Anseas delected to receive a beast solon first kill. Without waiting. E tu calocatits features. Tibeast sol turneout to be anahotip. O, e can finally replace tia rose bem using. Ansem adint bem precede o power office flaminga roll for a long time. Suil as pleasantly surprised fim da mutante beast soul replacement. Ansem summon edit, andilic edit slow e passwitch anserrated. Not unlike visual state of t creature chad come from. Tip of t erro as wokelik t sabertet base possessed, as well. E was as poke looking a roll, for sure. Nisse roll, Ansem told. As if led with it. Etert base weren't very smart, or they were too fixated blow Ansem allurating old wit, but none of the other base caret at their beefing and been murdered. Not into a chance to score anymore, Ansem decided to take out another mutant bay. This time, you was going to use sabiatota roll. After leaning up t-shot, he released string. T-roll percetrol is desired target effortlessly. After he summoning T-roll, Ansem fired again. Beat to meet bloods meu I finally go now I. Ansem adquirir additional 6. Ensurings presencia bem masked. There was nothing yet to worry about. Still caring for their fallen bay compatriots. The rest of the base returned to Terive. Ansem emerged from where he was hiding and collected skills. Then sprinkled a few more droplets of blunt carcass of the rabbit to lure out more. Before the base returned, he went back into hiding. Beat the was down on the base. Ansem as line system of 10. He was also able to obtain another sabiatota roll. Always home. Without any more mutant base for intunt, he decided to stop and move on. Ansem took the bear's blood frequently, and very timiditsu. He was bewitching pitches scales and screams to extract the amount needed. He was out of Bauer nearing. For some reason, the witch bear was extremely frightened by Bauer. Ansem left the mountain sides on which he had the base,
Entenda-se tu avia coconuitis latestiquios. Titaste of ti sabiatot beisuas diferente tant titaste of titancantes. Ti flavor suere veril urina petizing. Suansem ads prusititaste o pinself. Ansem adeida vareti ofis favorites pisces tu insectes e roasted. After sinking distate into termeat. Istong as beritas morgasbor of delicios tastes. E as exquisite. Mutante class sabiatot bei consumed. Mutant genopointis mais um. Cool. Tion litin taolo maquitis coco tibeteruolo biacasi of chilebeer. Ansem unchid cronchid suaitrog tibezia arvested. Terskin as crispiante herbo de suerioito bonis. Andi oasa feastil as rapto relichin. Butitem. Ansenso denlissa ao it shadow emerge frontibuzes. E oste no time in destroying answer enjoyment of ti moment bigrabingone of ti bezia ben cooking. É você. Sua. Ansem observou o rei coelho mordiscar as abelhas que ele mesmo havia caçado. F-da-se. Como você se atreve a voltar e roubar minha comida novamente? Ansem ficou furioso com o bicho grosseiro e ladrão. Seu fogo de fênix foi incapaz de quebrar seu escudo. Então desta vez, ele imaginou invocar sua cobra de sangue de dragão. Mas antes que ele fizesse, ele conseguiu parar a si mesmo. Ele riu e reconheceu a força do coelho, e lembrou-se que se a cobra de sangue de dragão fosse morta, seria uma grande perda para ele. Vendo o coelho roer as abelhas bem temperadas, Ansem teve uma ideia. Capítulo 972. Inacreditável Rei Coelho. Ansem sentou-se perto da fogueira e começou a cozinhar outra abelha. Até agora, ele só havia cozinhado 4 dos 16 que havia caçado. Ele tinha comido um, assim como o Rei Coelho. Ansem fez o que pôde para fazer a abelha provar o melhor que podia. Ansem tinha grelhado comida por muitos anos, e ele se tornou um mestre de boa fé da arte. Ele era o rei da culinária, quando se tratava de cozinhar ao ar livre e grelhar. Esta última abelha foi carregada com a variedade perfeita de suas melhores especiarias. Esta era a perfeição das artes culinárias. E um mero olhar para o que ele havia cozinhado era suficiente para fazer os veganos mais estoicos babarem grandes quantidades de saliva. Depois que o coelho terminou de roer 2 abelhas, a mais recente obra-prima de Ansem estava quase concluída. Quando o demônio peludo terminou, ele voltou sua atenção para o que agora estava sendo grelhado. Surpreendentemente, ele não agarrou imediatamente. O coelho simplesmente o viu ser cozido em silêncio cativante. Isso não era de todo o que Ansem esperava, mas ele estava feliz que o coelho não era rude o suficiente para roubar a comida inacabada. O que há de errado com essa coisa? Eu me pergunto. Ansem terminou de cozinhar a abelha e depois se levantou. Vendo Ansem largar a abelha para ela, o coelho chutou os pés juntos em um salto alegre e começou a zombar de tudo. Sim. Coma tudo. Esta será sua última refeição. Ansem observou o coelho e sorriu ameaçadoramente. Embora certamente tivesse um gosto divino, Ansem havia deixado um dos sacos de veneno da abelha dentro. Esse veneno poderia entorpecer e paralisar a língua, mas com as especiarias que ele havia usado, Ansem tinha certeza de que o coelho não seria capaz de detectar o que estava comendo. Ele não esperava que isso realmente matasse o coelho, mas deixá-lo doente seria suficiente para ele. Ansem continuou a observar o coelho, antecipando o momento em que ele cairia sob o efeito do veneno. Depois de mais alguns bocados, o coelho de repente congelou no lugar. Uma substância branca espumou de sua boca, antes de desmoronar no chão e começar a convulsionar. Ansem assistiu com um olhar cativado. Seu estratagema tinha sido mais eficaz do que ele acreditava que seria, e ele ficou agradavelmente surpreso com o quão baixa era a resistência do coelho ao veneno. Esta é realmente uma criatura de sangue sagrado. Ansem correu para o coelho e viu sua força vital começar a desaparecer enquanto seu corpo se contorcia em agonia. Ansem acariciou sua pele e ficou surpreso ao ver que seu escudo havia desaparecido. De seu leve toque, o coelho começou a sangrar. O coelho era muito mais fraco do que ele acreditava que fosse. Ele ficou bastante chocado. Fraco. Era inimaginavelmente fraco. O coelho de sangue sagrado era na verdade tão fraco quanto um coelho comum. Como isso é possível? Como pode uma criatura com 7 bloqueios genéticos abertos ser tão fraca? Como pode uma criatura tão fraca possuir o nível de aptidão necessário para ser uma criatura de sangue sagrado? Ansem estava congelado em descrença, observando a força vital do coelho desaparecer. O coelho estava morrendo, mas antes de desistir completamente do fantasma, Ansem decidiu ser misericordioso. Com sua luz santa, ele optou por curar o coelho e purificar as toxinas em seu corpo. Ansem não acreditava que fosse uma criatura de sangue sagrado. Era impossível para uma criatura de sangue sagrado ser tão fraca. A única possibilidade de sua fraqueza, Ansem hipotetizou,
era que ele de alguma forma conseguiu abrir 7 bloqueios genéticos enquanto era uma criatura comum. Por mais inacreditável que parecesse, era a única explicação em que ele conseguia pensar. Se fosse apenas uma criatura comum, matá-la teria sido inútil. Ele não precisava mais de pontos de gênio comuns. Então ser misericordioso não era um problema. E, além disso, esta era uma criatura intrigante. E o enigma o fascinava tanto, que ele realmente desejava saber como essa estranha anomalia havia ocorrido. Se um ser humano com uma aptidão de 300 tivesse aberto seu segundo bloqueio genético, ele seria considerado um gênio. Abrir um terceiro bloqueio genético os tornaria uma lenda, e tal façanha exigiria muito tempo e talento. Assim como Ansem, que era muito talentoso. Ele teria sido capaz de fazer isso, se tivesse permanecido no mesmo nível de condicionamento físico e treinado por 2 anos. Se ele tivesse a oportunidade de obter pontos de gênio extras, ele poderia ter aberto 3 bloqueios genéticos. Mas isso seria o mais longe que ele poderia ir. Mas Ansem não estava interessado em fazer as coisas dessa maneira. Ele queria fazer as coisas rápido e difícil, desbloqueando bloqueios genéticos e acumulando níveis de condicionamento físico da maneira mais rápida possível. A velocidade com que ele ganhou poder era algo que poucos acreditariam. No entanto, muito parecido com o coelho, ninguém acreditaria nele se ele dissesse que havia aberto 7 bloqueios genéticos. Este coelho deve ter recebido um HLL de uma oportunidade. Para conseguir isso, posso de alguma forma extrair um benefício próprio. Após essa descoberta, Ansem ponderou consigo mesmo, enquanto continuava curando o coelho doente. Ansem realmente queria descobrir o que havia de errado com o Rei Coelho. Pouco tempo depois, o coelho parecia estar melhorando. Em pouco tempo, foi capaz de abrir os olhos novamente. O coelho, apesar do que Ansem havia feito, não era agressivo. Ele permaneceu imóvel, aceitando toda a cura que lhe foi dada. Capítulo 973. Toca do coelho. O coelho não estava mais envenenado. Depois que ele se afastou dele, o coelho correu no que parecia ser felicidade. Não tinha medo de Ansem, e não se comportou como qualquer criatura de presa que ele tinha visto antes. Ele cozinhou mais um pouco de carne e deu um pouco dela para o coelho. Claramente, a criatura não era muito sábia. Não tinha aprendido a lição, seguindo o último pedaço de comida que lhe fora dado. Sem um mínimo de preocupação se o último tratamento foi envenenado ou não, o coelho engoliu. O coelho não era agressivo, e Ansem percebeu que ele pode ter superestimado sua vontade de roubar. Não tentaria levar nada que Ansem estivesse lhe dando, uma vez que sua barriga estava cheia. No entanto, o coelho fugiu. Ainda curioso sobre sua natureza, Ansem tentou segui-lo. Independentemente de quais habilidades possuía, o coelho era uma criatura comum. Disso tudo, Ansem estava certo. Enquanto seguia a criatura, o coelho não parecia estar ciente de sua cauda. Eventualmente, chegou ao cânion que era povoado por outros coelhos e entrou em uma toca. Sem sombra de dúvida, Ansem assumiu que a toca era a sua toca de coelho. A toca do coelho era bastante grande, até grande o suficiente para Ansem seguir o coelho dentro. Ansem afastou o arbusto que encobria sua entrada e subiu para dentro. Um pouco depois da entrada, o túnel se expandiu ainda mais e tornou-se bastante largo. Os lados foram todos esculpidos em rochas em vez de terra solta. Mais à frente, o túnel se abriu para um espaço mais amplo. E ao chegar lá, ele notou que era uma formação natural. Era uma bela caverna, escondida no subsolo. Ansem correu para dentro e observou a área. Daquele bolsão subterrâneo, havia muitos caminhos ramificados. E naquele lugar havia muitos outros coelhos também. O Rei Coelho não parou naquela caverna, e zigue-zagueou ao longo de uma variedade de passagens diferentes. Ansem teve que acelerar sua busca por ela, com medo de perder a criatura. Depois de um tempo, eles chegaram a um rio subterrâneo. Muitos coelhos bebiam fluido do riacho, o que levou Ansem a acreditar que era isso que o Rei Coelho também tinha vindo fazer. Mas, em vez disso, o Rei Coelho saltou para a água. O escudo permitia que ele flutuasse no topo do rio balbuciante, e o coelho se submeteu à suave atração da correnteza. Usando aero, Ansem seguiu o Rei Coelho rio abaixo. Para onde vai esse coelho? Ansem se perguntou. Mais a jusante, o fluxo da água ficou um pouco mais agitado. O túnel pelo qual eles se moviam era puramente para a passagem dessa água. Com os respingos do riacho, todas as rochas ao redor estavam molhadas. Não havia lugar para o coelho desembarcar e, eventualmente, mesmo esse túnel tinha vários ramos e diferentes ramificações de túneis para seguir. Essa complexa rede de cavernas não era de todo o que Ansem estava esperando. O coelho desacelerou enquanto balançava ao longo do rio, e parecia estar decidindo qual caminho seguir em seguida. Quando decidiu,
moveu os pés para rolar o escudo em forma de esfera na direção em que desejava flutuar. Ansem seguiu o coelho por esses túneis por 2 horas, até ouvir um som mais alto de água. De repente, o rei coelho desapareceu de sua vista. E foi quando Ansem percebeu que o rei coelho havia mergulhado em uma cachoeira. Quando Ansem viu o rei coelho em seguida, muitos sons de salpicos acompanharam a visão. Depois que o rei coelho desceu a cachoeira em um lago subterrâneo, um dragão aquático de escamas prateadas amarrou para cima. Estava tentando matar o rei coelho. Parecia que o rei coelho ia ser comido com relativa facilidade, mas conseguiu se chutar de uma parede do penhasco e saltar pela serpente de água. O dragão se virou e continuou perseguindo o coelho, mas o dragão aquático tinha correntes negras em torno de seus braços. As correntes rapidamente empurraram o dragão para uma parada e permitiram que o rei coelho chegasse em segurança. Bum! O corpo do dragão aquático caiu, criando ondas de 10 metros de altura. O rei coelho ainda estava na água, mas não estava mais em perigo. O dragão aquático ainda estava acorrentado, e foi incapaz de perseguir o rei peludo. O coelho, ainda em seu escudo e se submetendo ao bobe das ondas, continuou a viajar rio abaixo. Ansem estava congelado, reconhecendo o poder que o dragão possuía. Era quase tão forte quanto uma super criatura, tanto que ele sabia com certeza. A maior questão em sua mente, no entanto, era como alguém havia conseguido acorrentar uma besta tão feroz tão abaixo da terra. E, além disso, por quê? Foi um ser humano que fez isso? Ou foi um espírito? As correntes não pareciam ter sido forjadas por humanos, mas, em última análise, Ansem não podia ter certeza. Depois de uma última e rápida inspeção do dragão aquático, Ansem voltou a seguir o coelho antes de perdê-lo. Felizmente, a criatura era puramente física. Se não fosse, Ansem e o coelho teriam sido feitos. Eventualmente, o rio começou a desacelerar, e foi quando o coelho desembarcou da correnteza. Saltou para fora da água. Agora, o rei coelho seguia as rochas. Em pouco tempo, chegou a outra passagem. Era uma caverna. Ansem não perdeu tempo, e então ele voou para a caverna de pedra que o coelho tinha vindo. A caverna tinha apenas alguns metros de profundidade, e Ansem ficou chocado quando viu o que estava dentro. A caverna não era realmente uma caverna. Tinha sido construído à mão, como uma sala. A única coisa natural sobre este lugar era a entrada. Parecia que a paisagem havia mudado desde o momento em que esta sala havia sido construída, e a entrada havia sido rachada. O quarto era bastante grande, equivalente ao tamanho de 60 salas de estar. Uma mexeira estava no centro, e tinha 4 metros de altura. Estendeu-se para escovar o teto da sala. Estranhamente, havia frutos em seus galhos, mas nenhuma flor florescendo. Os frutos eram do tamanho de um ovo, e eles eram de cor roxa e vermelha. Capítulo 974. Sala de pedra mística. O coelho de olhos vermelhos pulou e pegou um dos frutos da árvore. Ele o engoliu em um gole e, imediatamente depois de fazê-lo, começou a rolar no chão como se estivesse sofrendo. Não muito tempo depois, acalmou-se. Parecia mais fraco do que antes, e sua força vital era fraca. Mas, aos poucos, começou a voltar ao normal. O que é essa planta? E quem a plantou aqui? Ansem ficou surpreso com o local onde ele acabou, e ele observou seus arredores com grande interesse. Além da planta, não havia mais nada na sala. Havia uma única porta fechada, mas para onde ela levava, ele não tinha ideia. Ansem voltou seu olhar para a árvore. Sua força vital era incrivelmente forte, e ele nem precisou usar a aura Dong Xuan para senti-la. Era uma árvore de altíssima classe. Se isso foi o que permitiu que o coelho abrisse sua 7ª fechadura genética, então poderia muito bem ter sido uma planta super geno. Ansem, querendo experimentar, pegou uma das frutas e deu uma mordida. Ele sentiu os deliciosos sucos rolarem em sua barriga. Se o coelho era capaz de consumi-lo, então ele apostou que ele também poderia. Ele estava interessado em ver se isso o afetaria de forma semelhante a como isso afetava o coelho. Supondo que sua hipótese estivesse correta, é claro. Depois de comer a fruta, Ansem sentiu como se suas entranhas estivessem sendo cortadas por alguma faca fantasma. Ele caiu no chão, suando. A dor não cedeu imediatamente. Continuou a aumentar, e tornou-se tão intenso que ele acabou gritando em voz alta. Logo depois, porém, a dor desapareceu. Seu corpo foi deixado em um estado enfraquecido, o que era um sentimento estranho para Ansem. Era uma sensação da qual ele queria se livrar em breve. Super King Self Spirit Gene +1. Ansem ficou surpreso que esta fruta foi capaz de aumentar seus pontos de alto geno. Olhando para a árvore,
Encantou Ansem ao ver que havia cerca de 100 dos frutos. Ansem estava agora feliz em ver que o coelho ainda estava incrivelmente fraco. Demorou um pouco para digerir a fruta. Se ainda estivesse com fome e voltasse a ser rápido, levaria toda a fruta antes que Ansem pudesse. Ansem viu que muitas das frutas já haviam sido comidas, e ele não tinha certeza de quanto havia sido tomado. Usando sua luz sagrada, Ansem foi capaz de se recuperar totalmente e se reerguer. Quando ele estava ereto, ele não perdia tempo em devorar outro. A dor era tão ruim quanto da vez anterior. O nível de aptidão não importava ao comer esta fruta. Você recebeu uma dor inimaginável. Não importa o quão forte você fosse. Super King Self Spirit N+1. Não há bônus sem ônus. Literalmente. E Ansem mal podia esperar para comer mais. Depois de comer a fruta, ele se curou. E quando ele estava recuperado, ele imediatamente comia outra fruta. Isso aconteceu repetidas vezes e, de repente, a dor se tornou seu prazer. A árvore ainda tinha mais de 100 frutos, e quando ele comeu 100 deles, Ansem ouviu um estranho anúncio tocar. Capacidade do gene Super King Spirit no máximo. Primeiro bloqueio genético aberto. Ansem ficou mais do que chocado, para dizer o mínimo. Ele já sabia que abrir suas fechaduras genéticas melhorava seu modo de espírito Super Rei, mas ele não tinha ideia de que o modo espírito Super Rei tinha suas próprias fechaduras genéticas para abrir. Embora ele quisesse saber que mudanças houve após a abertura de seu primeiro bloqueio genético, ele não tinha ideia de onde estava. Ele não ia usá-lo aleatoriamente aqui. Ansem comeu o resto da fruta na árvore, fornecendo-lhe mais 18 pontos de autogeno. Isso significava que ele tinha um total de 118 pontos de autogeno após esta excursão. Me desculpe, coelho, mas feira é justa. Você come minhas coisas. Eu como suas coisas. Ansem quase se sentiu culpado. O coelho não era agressivo com ele, e Ansem se consolou dizendo a si mesmo que as fechaduras genéticas abertas do coelho eram inúteis. Tudo o que eles fizeram foi fortalecer o escudo da bolha em torno dele. Tudo bem, eu vou te dizer o que. Em troca do que você acabou de me dar, que tal eu lhe fornecer um monte de pílulas para animais de estimação? Você pode ter quantos quiser. Ansem planejava trazer o coelho de volta com ele. Caso fosse morto por outros humanos, incapaz de se defender devido ao fato de Ansem ter roubado sua fonte de força, ele decidiu voltar com ele. Era uma criatura desajeitada, e ele imaginou que se um humano alguma vez colocasse suas vistas no coelho, ele seria morto sem muitos problemas. O coelho parece muito bonito também. Bauer pode gostar. Mas pensando no que o urso tinha que sofrer, ele não tinha certeza de que deveria submeter mais criaturas ao tormento cruel dela. Além disso, o coelho era diferente do urso, e as circunstâncias de sua reunião foram totalmente diferentes. O coelho não merecia ser destruído todos os dias por Bauer. Ansem deixou o coelho lá por um tempo e foi em direção à porta. Ele já havia recebido um tesouro incrível na sala em que estava. O pensamento de haver algo ainda melhor, mais adiante, o excitou muito. Os seres humanos eram coisas gananciosas e curiosas. Então Ansem não iria embora sem procurar este lugar na íntegra. Ansem empurrou contra a porta. Abria-se facilmente, e não havia fechadura ou dobradiças enferrujadas para enfrentar. Além dela, havia outra sala de pedra. Este era ainda maior, e era bonito como um palácio. As paredes foram decoradas com uma variedade de símbolos estranhos. Havia curvas, linhas retas e pontos de todos os tipos. Eles não eram símbolos religiosos. Em vez disso, pareciam mais imagens celestiais. Na parte de trás desta sala semelhante a um palácio, havia um tripé de bronze Ding caldeirão. Tinha 10 metros de altura e também possuía imagens semelhantes. Ansem voou até lá, curioso sobre o que poderia estar dentro do Ding. E depois de ver o que estava lá, arrepios subiram e desceram seu corpo. Seu suor ficou frio. Capítulo 975. O homem em um Ding de bronze. Havia terra vermelha dentro do bronze Ding. Cheirava a sangue, e alguém tinha sido enterrado debaixo dele. A cabeça e o cabelo de um homem era tudo o que restava descoberto pelo solo. Quando Ansem olhou, o rosto pálido do homem parecia estar olhando para ele. Os olhos do homem eram brancos e não tinham pupilas. Foi uma visão arrepiante, e ele poderia facilmente ter sido confundido com um demônio. Ansem não podia dizer se era um humano ou um espírito. Ele não conseguia detectar uma força vital, mas era tão curioso e enervante pensar que uma pessoa havia sido enterrada lá, tão longe no subsolo, dentro de um Ding. Ansem engoliu, pois estava ficando um pouco assustado. Quando ele recuperou sua compostura, ele procurou verificar o homem e ver se ele poderia aprender mais. Seu exame preliminar lhe disse que o homem tinha um rosto bonito,
e ele estava usando brincos de jade. Era tudo o que ele podia ver. Quem é esse homem? E por que ele foi enterrado aqui? Ansem voou para longe do Ding e viu uma tela dobrável. Passando por ele, seus olhos foram recebidos com a visão de um salão de pedra. Lá, Ansem notou a presença de várias estátuas de pedra. Eles eram todos de aparência demoníaca em suas imagens. Mas ele não sabia quais demônios eles retratavam, já que eles não pareciam familiares para Ansem. Perto do final havia uma mesa de pedra e, em cima dela, uma caixa cinza. Ansem se aproximou dele e notou que estava aberto. A tampa estava ligeiramente entreaberta. Através dessa lacuna, ele viu que um osso estava dentro dela. Ansem magnetizou a caixa em direção a ele e abriu totalmente a tampa para dar uma olhada no osso que estava dentro. Para sua surpresa, ele percebeu que era na verdade um cubo mágico que havia sido feito de osso. Este não era um cubo mágico médio, no entanto, era de 6 lados, e nenhuma de suas superfícies era codificada por cores. No lugar das cores, havia muitos símbolos que eram estranhos a Ansem. Depois de uma contagem completa, ele descobriu que havia 100 faces para o cubo mágico. Criar um cubo mágico que fosse tão pequeno, mas tão denso e complexo, não era algo de ofício comum. Isso exigiria a precisão de altos avanços tecnológicos e máquinas. Se você pudesse completar e resolver um cubo mágico mais simples, você poderia fazer este. A única diferença é que, com esse nível de complexidade, levaria muito mais tempo. E com apenas símbolos estrangeiros para uma indicação de qual rosto se alinhava com o que, menos quaisquer cores mais fáceis de discernir, certamente seria muito mais difícil. Com 10.000 rostos para desembaralhar, era para ser um verdadeiro arranhador de cabeça. E certamente não era um quebra-cabeça que poderia ser resolvido por qualquer ser humano médio. Achando-o bastante interessante, Ansem queria mantê-lo. Depois de outro exame, para espionar se havia ou não algum perigo associado ao item, ele considerou que não havia problema em tomar. Rapidamente, ele embolsou o quebra-cabeça. Quando ele voltou, ele imaginou completá-lo através do uso de um computador. Ele imaginou que não havia sentido em esgotar a capacidade intelectual real para resolvê-lo. Ao Ansem Hillable passo terror notiti bonitate aden zeto craft ti Rubik's Cube ad come from a creature. If it aden. E coldinte return to ti alliance with it. Ansem decideto leavit stone hall. And just as you asked to past screen. You as delivery afrit, standing atop that screen wast may I previously seen buried seed tiding. You as staring at Ansem. Are you a man or are you a spirit? Ansem et man suspiciously, as idreus bloodager. Ticlotas timon as wearing de notice like an uniform belonging to ti alliance. Terueri mani plates of black metal across is attire. But they locate soft. Isgarbo as strange. Timon did not answer. E reachable tis and towards Ansens nequita sudden burst of speed. Ansens face changed in acknowledgement of tis. And a blaze of poenix fear enveloped dager in his Andes. E struck fort with it and lazet mais outstretched and dong. When is blood collided with my skin. It sounds if Ansem had just struck metal. Tidager bon set of t mais and with a sudden reversal of power. Ansem ascent fleeing backwards into the stone walls of the hall. To which a man sought to attack Ansem again before he could recover. Swansea summoned Dragon Blood Snack to defend him. Pang. O homem de olhos brancos criou um buraco diretamente através da cobra de sangue de dragão. A criatura gritou de dor. Felizmente, era uma alma besta forte e poderosa. Ele foi capaz de resistir ao golpe. E seria preciso mais do que isso para derrubá-lo. Mas o homem de olhos brancos não tinha interesse em lutar contra a cobra de sangue de dragão. Após seu ataque inicial à criatura, o homem passou pela alma da besta cambaleante e foi atrás de Ansem novamente. Usando seus movimentos Dong Xuan, Ansem repetidamente cortou o homem com uma tempestade de ataques de fogo negro. Mas não importava onde pousasse, cada golpe era inútil. Ele até tacou o rosto do homem, mas foi tudo em vão. O homem fechou a distância entre eles com um ataque próprio, e Ansem era tarde demais para se esquivar dele. A carne de seu ombro foi rasgada, e o corte instantaneamente chorou sangue. Quem é você? Ansem perguntou novamente. Contra esse inimigo, Dragon Blood Snack era praticamente inútil. E mesmo que ele empregasse o seu modo de espírito super rei, Ansem apostou que ele ainda seria mais fraco do que o homem. Percebendo que ele não poderia vencer esse inimigo, tudo o que Ansem queria fazer agora era escapar. A paisagem, e seus túneis sinuosos, eram labirínticos muito abaixo da terra. Se ele fosse rápido o suficiente,
Havia uma chance de que ele pudesse perder um homem. Mas isso foi um grande se. O homem era incrivelmente rápido. E Ansem não tinha certeza se poderia ou não competir com ele. Essa velocidade já estava sendo empregada para impedir a saída de Ansem. Depois de mais algumas evasões, o peito de Ansem foi cortado. Quando o dedo médio do homem voltou à vista, ele pingou com o sangue de Ansem. Capítulo 976. Batalha no rio. Bum! A cobra foi derrubada pelo homem novamente. Quando bateu na parede próxima, todo o salão tremeu violentamente. Ansem não se atreveu a lutar mais contra o homem. Quando o homem voltou sua atenção de volta para ele, no entanto, ele balançou sua adaga para chutar uma chama negra. Em seguida, saltou para fora do caminho do homem em uma evasão ardente. Mas o homem possuía um poder inimaginável, e não importa o quanto Ansem tentasse, ele não conseguia se esquivar. A mão do homem era como uma sombra onipotente que seguia aqueles que procuravam fugir dela, pairando acima e prontos para arrebatar ou esmagar vítimas indefesas. Rangendo os dentes, Ansem usou sua adaga vermelha na tentativa de afastar a mão. Mas desta vez, a mão do homem de repente se abriu para agarrar a lâmina vermelha. E então, em um piscar de olhos, foi quebrado em um rápido apertamento. Mas a mão do homem não parou por aí. Ele ainda veio em direção a Ansem, e o ataque não foi absorvido pela armadura de sangue sagrado que ele usava. Os pregos miseráveis do inimigo de Ansem eram mais afiados do que qualquer lâmina. Se não fosse pela cobra de sangue de dragão, o homem de preto teria torcido a cabeça de Ansem. Quando a mão veio para Ansem, no último segundo, a cobra de sangue de dragão saltou na frente de seu mestre para levar o golpe. Instantaneamente, a criatura foi derrubada novamente, mas ainda assim, o homem não cedeu. E parecia que não importava o que Ansem tentasse, sacudir essa pessoa horrível seria impossível. Ansem não teve escolha a não ser agora puxar sua espada à taia. Ele não havia usado antes, com medo de que ela fosse quebrada. Essa crença não havia mudado, mas era a melhor lâmina que ele tinha atualmente. Foi uma época desesperadora, e Ansem não podia se dar ao luxo de ter cuidado. Ele faria o que fosse preciso para sobreviver. Então, com taia na mão, Ansem a balançou contra a mão que chegava do homem. Dong. Ansem e a espada foram enviados voando, mas estranhamente, o homem soltou um grito. Ele gritou em voz alta de dor, e Ansem notou uma ferida em sua mão. E do corte que Ansem havia libertado, o homem sangrou roxo. Taia tem o que é preciso para machucá-lo. Ansem ficou surpreso e encantado. O homem parou de se mover e olhou para a espada com grande medo. Ansem estava feliz e renovado com esperança após este desenvolvimento. Com essa revelação, ele pode ter a chance de escapar. E foi tudo graças a Taia. Quando Ansem aproveitou a oportunidade para fugir, no entanto, o homem ainda não estava disposto a deixá-lo ir. O homem veio atrás dele, mas manteve uma distância moderada entre eles. Seus desejos de manter Ansem lá e ficar longe da espada de Ansem pareciam conflitantes. Ansem caiu de volta para a árvore, mas o coelho de olhos vermelhos havia desaparecido. Minha árvore. Você morre. O homem, vendo sua árvore despida, parecia furioso. Ele não se importava mais com a espada que Ansem possuía, pois uma fogueira ardente de raiva o cercava em uma aura assustadora. A caverna parecia tremer de raiva. Ei, não fui só eu. O coelho também tinha alguns. Ansem continuou correndo, invocando sua cobra de sangue de dragão para seguir por trás. Quando Ansem saiu do salão das árvores, Ansem ouviu a cobra sangue dragão gritar atrás dele. Voltando-se para dar uma olhada, parecia gravemente ferido. Ansem não podia se debruçar muito sobre isso. No entanto, ele a convocou de volta e lançou Aero para deslizar rio acima. Mas antes que ele pudesse colocar espaço entre ele e o homem, Ansem encontrou-se aproximando em um ritmo rápido e fechando a lacuna. Dê-me isso. Ansem amaldiçoou em voz alta, mas ela não cedeu em sua fuga. Bum! O homem atravessou a água e depois saltou para o ar. Ele estava bem ao lado de Ansem, e não parecia haver nenhuma maneira provável de escapar desse ataque. F-da-se. Ansem acenou loucamente com sua taia. Mas o homem era como o mestre de tudo, e ele estava obviamente preparado para isso. Ele evitou a espada e jogou a palma da mão no peito de Ansem. Derramando sangue de sua boca, Ansem perdeu o controle de sua fuga e foi acariciando o rio. Um enorme respingo acompanhou sua colisão com o riacho. A placa do peitoral de sua armadura havia sido quebrada, e a água estava tingida de vermelho. Por mais ferido que estivesse, porém, Ansem ainda não estava disposto a desistir. Ansem já havia praticado mergulho antes. Segurando-se forte contra a dor ameaçada de afogá-lo, Ansem mergulhou mais fundo na água, tentando escapar da coisa maligna que o perseguia. Era um riacho profundo, 10 metros pelo menos. Mas enquanto Ansem continuava nadando,
ele de repente avistou um rosto pálido com cabelos pretos girando em torno dele. Era como a aparência assustadora de um demônio subaquático. Você pode até me vencer quando se trata de nadar? Ansem ficou irritado com seu oponente. Percebendo que o voo ainda era inútil, ele decidiu atacar com Taya novamente. O homem parecia frio. Ele se esquivou do golpe de espada de Ansem, girou e teve o braço estendido. Ele estava a centímetros de bater palmas no peito de Ansem. Imaginando que era um momento de agora ou nunca, Ansem explodiu com uma luz branca brilhante. Seus olhos e cabelos brilhavam como ouro branco, sinalizando sua transformação em um espírito de super-rei. Seu poder e velocidade aumentaram, e uma fonte infinita de energia surgiu dentro de seu corpo para abastecer seus membros. Ansem não se esquivou do ataque que chegava. Ele apenas reorientou sua espada Taya para atingir o peito do homem. Pontada. A mão do homem colidiu com o peito de Ansem, quando a lâmina de Ansem mergulhou profundamente no coração do homem de preto. Ambos sangraram. O homem gemeu e caiu de volta nas águas negras. Ansem não iria deixá-lo fugir. No entanto, ele encontrou o pé em uma rocha e empurrou-se para frente com a lâmina preparada para atingir o peito do homem mais uma vez. O homem, vendo o que estava por vir, bateu palmas para pegar a espada que chegava. Morra. A luz branca de Ansem queimava com o fogo de um sol. Com o poder de sua primeira trava genética aberta, a espada Taya não cedeu em sua captura. Mergulhou profundamente no peito do homem mais uma vez. Com esta segunda facada, o homem não pôde deixar de gritar. Ele palmou Ansem e a espada deixou seu corpo. Capítulo 977. Dragão Branco. Uma nuvem de névoa vermelha e roxa obscureceu a visão de Ansem. Felizmente para ele ainda podia usar sua aura Dongxuan para acompanhar o homem. Sem hesitar, Ansem esfaqueou o homem novamente. Ele sabia que o tempo que ele poderia manter o modo de espírito super-rei ativado era limitado. Se ele não aproveitasse esse tempo para danificar fortemente seu perseguidor, ele estaria em apuros quando terminasse. Mas o homem usou as pernas para chutar e se impulsionar para fora da água. Ansem procurou segui-lo, mas quando ele pôde emergir do riacho em perseguição, o homem já estava a 100 metros de distância. Eu voltarei, disse o homem, enquanto corria. Mas Ansem não o perseguiu. Ele decidiu virar para o lado oposto e fugir enquanto tinha chance. Mesmo que ele conseguisse alcançar o homem de preto, seu modo de espírito super-rei provavelmente teria terminado até então. Matar esse homem não seria fácil, não no estado atual de Ansem e com o comprimento atual de seu espírito de super-rei. Ansem voou por um tempo, mas ele notou que ainda estava no modo de espírito super-rei. Ele achou que deveria ter terminado muito mais cedo. Depois de 10 segundos decorridos, o modo de espírito super-rei chegou ao fim. E neste ponto, Ansem tinha acabado de chegar à cachoeira. Parece que posso durar cerca de 10 segundos. Depois de conseguir meu primeiro bloqueio genético aberto, Ansem ficou deliciosamente surpreso. Mas agora não era o momento de sentar e ser feliz com esse avanço. Neste momento, Ansem queria sair desse labirinto infernal e ir para casa. Sob os efeitos do modo de espírito super-rei, ele foi capaz de esfaquear o homem em seu coração 2 vezes. Mas, ainda assim, não foi suficiente para matá-lo. Ansem só queria voltar para seu abrigo. Se ele mudasse o seu abrigo subterrâneo, ele também não acreditava que o homem seria capaz de encontrá-lo. Mas antes de escalar a cachoeira, o homem apareceu do nada. O homem de preto o alcançou com uma velocidade alarmante. Você quase me enganou. Eu sabia que você não poderia permanecer assim para sempre. O homem realmente falava uma frase composta, mas o tom era monótono e havia um reverb metálico em sua voz. Ele não era uma pessoa agradável de ouvir falar. Você quer ir de novo? Ansem parou de se mover e flutuou imóvel no ar. O peito do homem já havia cicatrizado. Era tarde demais para Ansem concorrer agora, mas ele pensou que blefar poderia ser o bilhete. Pare de suas tentativas embaraçosas de me enganar. Eu posso espionar uma mentira, pois eu sou Yaxa. O homem de preto então pulou em direção a Ansem sem hesitação. Porcaria. Ansem não teve escolha a não ser correr, ele pensou. E assim ele fez, convocando a cobra para fazer o seu melhor para bloquear seu agressor voraz. A cobra já havia sido gravemente ferida, mas agora foi atingida por Yaxa mais uma vez. Ele jorrou sangue após o golpe e caiu nas águas negras abaixo. Ansem rapidamente o devolveu, caso ele realmente morresse. Vendo Yaxa alcançá-lo, Ansem pensou, se isso não fosse subterrâneo, eu poderia simplesmente voar para longe. De alguma forma, Ansem acreditava que a velocidade de Yaxa estava realmente aumentando. O homem parecia ser mais rápido do que antes. Se Yaxa parecia propenso a acertar Ansem, ele não poderia usar o modo de espírito super-rei para se salvar. Tudo o que ele podia fazer era confiar em Taya. A velocidade de Ansem não era tão boa quanto a de Yaxa,
Então o homem foi capaz de escapar da tentativa de ataque de Ansem, girar e tentar agarrá-lo pelo pescoço. Ansem liberou sua força em uma exibição de fogo, impulsionando-se para a água. Mas, de repente, um dragão aquático estava vindo para ele de frente. Porcaria! Como eu poderia esquecer essa coisa de estar aqui? Ansem agora percebeu que a cachoeira à sua frente era a única com um dragão aquático acorrentado abaixo dela. Sem querer, ele tinha acabado de se servir como presa do dragão. Yaxa congelou com a visão, enquanto Ansem pulou e mergulhou sobre a cabeça do dragão aquático para pousar em seu corpo. Ansem agarrou e tentou atacá-lo, mas o dragão aquático ignorou o humano rastejando em suas costas e, em vez disso, olhou para frente para Yaxa. Ele rugiu em sua direção. Eu não posso acreditar que você não morreu, disse Yaxa ao dragão. Quando o dragão ouviu suas palavras, só parecia estar mais enfurecido. Ele espirrou água violentamente, enquanto o barulho das correntes ecoava alto pelas cavernas. O poder que essa besta possuía era incrível, mas seus braços estavam acorrentados. A forja deve ter sido excepcional, pois eles amarraram o dragão ao ponto de ele não poder fazer uso de seus poderes ou fazer qualquer coisa para se libertar. Ansem deitou-se sobre o dragão e segurou firme. O passeio que ele estava fazendo era como um rodeio vezes 10. Dragão branco, eu só quero a vida desse menino. Não me atrapalhe. Yaxa pulou em direção a Ansem. O dragão rugiu e jogou Ansem fora. Mas então, ele tentou pegar Yaxa em sua boca. Ansem tentou ao máximo manter sua orientação sob as águas perturbadas e agitadas do lago subterrâneo. Quando ele rompeu a superfície novamente, ele viu Yaxa socar a cabeça do dragão. O dragão rugiu e tentou lutar contra o homem, mas as correntes o proibiram de fazer qualquer coisa. Ansem se escondeu debaixo d'água novamente. Além do dragão, não havia mais nada lá fora para ajudá-lo. Mas então, ouvindo as correntes sendo puxadas nas tentativas fúteis de liberdade do dragão, Ansem de repente teve uma ideia. Ele decidiu nadar rio abaixo. Capítulo 978. O dragão aqua branco é libertado. A raiva do dragão colocou a água em tumulto, o que tornou uma luta para Ansem permanecer no curso. Neste momento, ele estava tentando mergulhar em direção às rochas às quais as correntes do dragão estavam ancoradas. Depois de mergulhar até uma profundidade de 100 metros, ele ainda não conseguia ver o fundo do lago, mas viu onde as correntes levavam. As correntes estavam lá, enroscadas profundamente na parede do lago. Isso foi um pouco decepcionante para ele. Ansem esperava que houvesse uma fechadura simples que ele pudesse quebrar, mas talvez por trás da parede houvesse outra coisa. Com Taia na mão, Ansem começou a bater na pedra. Mas a rocha era dura, e era difícil para ele progredir rapidamente. Depois de um tempo tentando cortar, ele decidiu desistir. Apunhalar a espada na rocha deixou apenas marcas de luz em sua superfície. Ele ficou muito desapontado. Então, desta vez, ele decidiu tentar cortar a própria corrente. Mas mesmo nisso, Taia só podia deixar arranhões leves. Ainda assim, isso lhe deu uma ideia. A corrente era tão grossa quanto um braço, e se ele a cortasse mais algumas vezes, certamente quebraria. Com todo o seu poder, Ansem acertou a corrente o melhor que pôde. O dragão, sentindo como se alguém estivesse roendo suas correntes de baixo, começou a puxar. Parecia enfurecido enquanto lidava com Yaxa. Certamente não poderia ter sido Yaxa quem o trancou aqui embaixo. Poderia. Embora Yaxa não parecesse tão forte quanto o dragão, parecia que ele estava ficando mais forte o tempo todo. Era como se ele ainda estivesse no processo de algum tipo de recuperação. Preciso ser rápido. Se Yaxa acabar se tornando mais forte do que o dragão, eu estou em um momento ruim. Ansem continuou a atacar com sua espada como um louco. Katia. Ansem cortou 1000 vezes, no total. E na milésima greve, um anel na corrente foi quebrado. Quando o dragão puxou novamente, o anel se quebrou. Sem esperar, Ansem nadou em direção à outra corrente e começou o processo novamente. Havia 6 correntes no total, então parecia que ele teria que quebrá-las todas. Se eles se odiassem tanto quanto parecia, Ansem poderia permitir que os dois lutassem enquanto ele fazia uma fuga sorrateira. O dragão, depois de sentir uma de suas correntes quebrar, começou a puxar com mais força do que nunca. Aguenta firme. Vá mais devagar. Eu estou te tirando de lá, não é? Ansem agitou sua espada o mais maniacamente que pôde. Aftermush Moriad Orc, Tisse Conchaino Assevered. Ansem Tuokalokat Taia, Tusioits Sharpness Wasfaring. Musto is Surprise, Delete, Unrelieve. Tisso ordio asas chapas e ver. It a noite beendo lebi eventis litest amount. If tisso horas noite do lebi being beaten against rocks and metal shines suchas tese. Ou intis sanctuaris was it originally broken. Ansem toltinhaui. As ansem orquent for shine.
Ti dragoza setemem was going through ti hof. It kept on pulling ti last to shines, but still, it call not free itself. When cut ti final to shines, ti dragon roaring up out of ti water. Its performance was incredible, and very intimidating. Ansem swam up to ti surface, and when the broke through, ti entire cave was rumbling. Ti fitting between ti towards started to make ti cave collapse. Iaxa is jetting stronger again. Ansem did not dare to stay and watch the spectacle of their combat. Wish of it to want his me until it twin. It most likely be later on, if their attentions weren't currently fixed on a shooter. And also, if the cave come down on top of him, he was willing to remain and jet bury alongside them. So, it woke off flying, retracing the hot usage when followed rabbiting. He had explosions coming from behind. Until he looked at the mages resort. But after traveling for a while, the noise started to die down, and he began to realize he had gotten lost. There were many different ways to go, and they all looked very similar. He had forgotten exactly which twists and turns he had taken. A montante, né? Apenas varriu acima. Isso deve me levar de volta à superfície. Ansem continuou a deslizar ao longo do rio em uma trajetória ascendente. Por melhor que essa ideia parecesse, ele estava certo de que não tinha descido do jeito que estava subindo atualmente. Ansem, depois de um tempo de voo contínuo, não ouviu nada vindo de trás agora. Mas ele estava subindo o rio por um tempo, e ele ainda não tinha visto um único coelho. Eu posso não ser capaz de sair, mas pelo menos Iaxa não será capaz de me encontrar. Ansem escondeu sua força vital e continuou sua tentativa de fuga. Ansem viajou por um longo tempo e, eventualmente, o rio tornou-se muito mais largo. Fazia um tempo desde a última vez que ele viu uma curva. Então ele pensou que era tarde demais para voltar. Ele decidiu continuar. Depois de 50 milhas de viagem subterrânea, o rio se alargou até parecer um oceano. Não havia fim à vista, e tudo que enchia sua visão era a escuridão e a ondulação suave das águas. Era como se ele tivesse descoberto um mar subterrâneo. Bum! Um monstro gigante saltou daquele oceano, criando vastas ondas à medida que aparecia. Ansem viu isso aparecer enquanto estava à beira de um penhasco. Ele estava congelado com o que viu a seguir. Havia mais deles. Uma variedade de criaturas golhata emergiu daquele mar, e ele se viu se sentindo como uma formiga. Capítulo 979. Mesmo os tubarões não deixariam ir. As criaturas pareciam estar brincando na água, mas mesmo assim, Ansem não se atreveu a se aproximar do grupo. Havia um dragão aquático de escamas prateadas lá, muito semelhante ao que ele mesmo acabara de soltar. Por que há tantos dragões aqui? Ansem contou 5 dragões aquáticos, e estranhamente, parecia que eles estavam se divertindo juntos na água. Ansem observou suas forças vitais e notou que nenhum deles era tão poderoso quanto o primeiro que ele havia encontrado. Com Iaxa, houve também pequenas variações em cada uma de suas aparições. O primeiro dragão aquático branco tinha 4 patas e pés, e sem asas. Estes, por outro lado, tinham asas bonitas, prateadas, semi-translúcidas. Eles lhes deram a capacidade de voar. O que é isso? Ansem viu outro monstro marinho gigante emergir da água negra. Quando sua visão se tornou mais clara, Ansem ficou chocado. Era um tubarão branco gigante, e também tinha asas. Era 2 vezes maior que os dragões e produzia ondas altas que perturbavam a água enquanto nadava. Quando o tubarão alado apareceu, os 4 dragões quase pareciam se comportar como crianças. Eles brincaram de uma maneira amigável. Olhando mais de perto, Ansem notou que as asas dos dragões eram bastante semelhantes às asas do tubarão. E o que é mais, os dragões tinham dentes de tubarão. Além disso, suas barrigas eram mais largas do que as do dragão aqua branco de antes. Pareciam dragões ocidentais. Estes são os descendentes do dragão branco e do tubarão. Ansem se perguntou para si mesmo. Ele pensou que, depois de 1000 anos de estar preso tão abaixo do solo, o dragão branco deve ter estado disposto a ferrar qualquer criatura feminina que pudesse encontrar. E que por acaso era um tubarão. Do outro lado daquele oceano subterrâneo, parecia que apenas o tubarão poderia nadar livremente em direção aos dragões. Aquele dragão aquático era um cachorro com tesão. Você deve estar muito desesperada, se você está disposto a fazer bebês com um tubarão. Ansem riu para si mesmo. Enquanto Ansem ponderava sobre a curiosidade, ele ouviu mais salpicos. Imediatamente, outro dragão aquático saiu das águas perto dele. Este tinha asas, mas o corpo em si não era mais alto do que o de um ser humano. Apareceu diretamente diante de Ansem, e olhou com curiosidade. Ansem ficou surpreso,
não esperando ver um recém-nascido. Ainda não tinha crescido nada. O dragão aquático não sabia o que era Ansem, e apenas olhou para ele com muita curiosidade. Ele podia imaginar sua mente correndo para descobrir o que a estranha criatura, o humano, era. Vá jogar. Ansem gesticulou com a mão, tentando afastar o dragão dele. Ele estava aqui há tempo suficiente, ele pensou. E ele ainda tinha que descobrir como voltar à superfície. Ele não podia imaginar o que poderia ocorrer se ele atraísse a ira de 4 dragões aquáticos e um tubarão-mamá também. Eles não eram exatamente de sangue sagrado em sala de aula, mas ainda eram poderosos. Twitch Aqua Dragon Misunderstood Ansenos Command. Itolt Ansem Z to Play. Switch Open Edits Motus Sai Sumeting. Immediately. Ansem Grabet Molto of Tibabi Dragon and Clampedit Chute. If it spoke. I believer beveridade. Butits still believer Ansem as playing. And switch os edits antes to Rubansen Feel Skin. SSSHHH. Bikiat. Ansem Kneutero Ere Creatures ou Titerin Tiorotat Didint ao Osso Antitufid. And in particular. E was mostly timor inteligente honestate erilikelito reason anotic onsit. Slowly. Ansem lifted grip and let go of the dragon's mouth. Which is don't show aura. E coveret area to editor life forces and movements. E wondered if the dragon understood what at all dit. After removing his hand, it really did not speak. And now it did as hobbits noise against Ansem. Sniffing with curiosity. Ansem raised his hand and started falling back. Afraid dragon mig chave a change of artificere to jet unintentionally spoken. But Ansem fell back. The dragon followed. It followed Ansem until the do reached tunnel. Far from the sight of water monsters across that subterranean sea. Ansem tem agreed to out. If primeiro call lurid back with me, it call be a great op. It brought out a bottle of pet pills. It ocone of the pills in his hand presented it to the dragon. The dragon seemed to take interest in the pill. After a long sniff test, it tried to take a bit, and almost consumed all offenses and thinking and feeding might be dangerous. Ansem resorted to shucking the pill into the dragon's mouth, just to be safe. The dragon quickly swallowed the pill, and once more quickly, Ansem out the dragon's mouth again. Then, he grabbed another pill and lobbed it deep down the tunnel. Ansem kept doing this for a long time. After, he did something allured dragon a long while from the ocean area at first encountered it. Okay, you've got away from there, but would you leave this place? Ansem wondered, as he looked around for any sign of a passage that might lead into the surface. Ansem I thought it best to follow a running stream earlier, but doing that was what led into the ocean. No. E a entered another tunnel far removed from anywhere it was familiar to him. You as well and truly lost. You will just have to keep moving. Ansem chose a direction and took to it. The dragon followed, with a clear desire for more pet pills. Ansem lied to bottles of the stuff, and he had already went out to the dragon. Depois de tempo de caminhada, o dragão parou de segui-lo. Sem mais pílulas para animais de estimação. Ele queria voltar. Não vá. Ansem gastou 2 frascos de pílulas de estimação no dragão. Então ele não se contentaria com isso deixando-o. Se ele fosse investir em alguma coisa, ele teria que garantir um retorno digno. Mas o dragão aquático ignorou o comando de Ansem. E ele partiu, retornando ao oceano. Ansem abriu o sangue do urso e disse, eu não tenho mais pílulas para animais de estimação. Mas tenho um cheiro disso. Essas coisas são ainda melhores. O dragão cheirou-o, mas não estava interessado. Continuou nadando de volta. Ansem convocou uma gota de água desta vez e implorou, não vá. Que tal você tentar isso? O dragão branco cheirou a gota d'água e a lambeu. Bom menino. Agora, se você me seguir, há muito mais a ser feito. Ansem acariciou a cabeça do dragão, esperando que o dragão seguisse. Mas então, Ansem ouviu respingos do rio acima atrás deles. Um dragão aquático de escamas prateadas apareceu, com olhos brilhantes de lanterna fixados nele. Quando seus olhos se encontraram, Ansem congelou. Capítulo 980. Habilidade do vestido de noiva. O dragão aquático de escamas prateadas foi ferido, e era o de antes. Parecia que sua luta com Yaksa tinha sido brutal. Mas mesmo que estivesse ferido, se ainda procurasse escolher uma luta com ele, Ansem não poderia usar o modo de espírito super rei ou mesmo esperar vencê-lo. Esse garoto é fofo. Ansem acariciou a cabeça do pequeno dragão e olhou desajeitado,
tudo em uma tentativa de esconder o que ele estava fazendo. Rugido. O dragão prateado rugiu em Ansem. Uma rajada de cuspe-vento soprou Ansem para trás alguns passos. A saliva que agora o cobriu deixava doente, e um fedor avassalador de peixe rolou sobre ele. Ansem pensou que isso sinalizava uma necessidade de lutar, mas tudo que o dragão fez foi rugir. Não fez mais nada, e talvez isso tenha sido porque ele havia libertado do encarceramento. Mais cedo, o bebê dragão branco alegremente correu para o dragão prateado e pulou de costas. Ele também rugiu. É bom ver que vocês dois se reuniram. Ele parecia perdido nesses túneis. Você vê? É. Bem, eu tenho uma tarefa para executar. É melhor eu continuar. Ansem esperava fugir depois que os dois estivessem juntos novamente. Mas então outra rajada de sopro de dragão derrubou Ansem de seus pés e o mandou arremessar contra a parede do túnel. Uma nova camada de saliva gelificava todo o seu corpo. O dragão prateado deu a Ansem uma última olhada. Depois retornou ao oceano com o pequeno dragão branco em cima dele. Das costas do dragão prateado, o dragão branco se virou para gritar com Ansem uma última vez também. Suponho que não deva ser muito ganancioso. Ansem então começou a tentar limpar o lodo de saliva de seu corpo. Por enquanto, ele estava apenas feliz que o dragão prateado tivesse escolhido poupá-lo, e não haveria necessidade de outra luta. Se o dragão voltou, isso deve significar que ele ganhou. Eu me pergunto se Siaxa foi morto. Então, Ansem esperava que ele estivesse morto, pois só então ele estaria realmente seguro. Ansem continuou através dos túneis e começou a seguir mais e mais correntes de água na esperança de que alguém o levasse à superfície. Os rios ainda eram muito longos, e o labirinto ainda era muito complexo para ele navegar. Tudo o que ele podia fazer era adivinhar uma direção e esperar o melhor, porque ele não tinha ideia de onde tinha vindo e para onde estava indo. Mas então, de repente, Ansem viu uma sombra branca aparecer. Para seu alívio, era o rei do coelho de olhos vermelhos. Ansem ficou muito feliz. Então ele decidiu correr atrás disso. Esta não poderia ter sido a primeira vez que o coelho veio aqui, e certamente não estaria perdido como ele estava. Ao seguir o coelho, ele pensou que poderia ter uma chance de sair. O rei coelho estava a caminho de algum lugar, e ele se movia constantemente. Como tal, Ansem seguiu atentamente. Depois de um longo tempo de caminhada, ele finalmente encontrou outros coelhos, e isso lhe disse que ele logo estaria livre do lugar. O coelho finalmente o levou para fora das cavernas e, mais uma vez, Ansem se encontrou no cânion de antes. Ele tinha saído de uma maneira diferente do que ele tinha entrado, no entanto. Mas depois de sair da caverna, Ansem franziu a testa. Espalhados por toda parte estavam os cadáveres de incontáveis coelhos mortos. Todos os cadáveres tinham um buraco na cabeça, como se algo tivesse furado através de suas cabeças para consumir o cérebro e nada mais. Os cadáveres foram deixados para trás para apodrecer. Isso é o que Yaxa está fazendo. Yaxa não foi morto. Ansem sentiu como se sua presença ali tivesse deixado uma marca escura, e isso o fez estremecer. Por mais desapontado que estivesse ao pensar que o homem ainda poderia estar vivo, ele sabia que agora teria que ter mais cautela. Felizmente, Ansem não podia senti-lo nas proximidades. Deve ter deixado a área e, por isso, Ansem ficou agradecido. Então, como se estivesse muito chateado, Ansem viu o coelho branco pulando e pulando entre todos os coelhos assassinados. Sentindo-se mal pela criatura, ele decidiu pegá-la. Siga-me para casa. Pelo menos você não terá que se preocupar em ser morto. Ansem segurou o coelho e deixou o cânion. O coelho parecia inútil, mas pelo menos ele poderia mantê-lo por perto como uma espécie de animal de estimação. Deixando a coisa desajeitada aqui, certamente não duraria muito tempo. Ansem fez o seu caminho de volta para o abrigo, mas durante todo o seu retorno, ele estava em um estado constante de alerta. Ele não queria se deparar com Yaxa novamente e, felizmente, não o fez. Ansem não se atreveu a deixar o abrigo novamente, com medo de Yaxa, que apreciaria a chance de acabar com ele. Por enquanto, ele queria se concentrar em seu Sutra Dongshuan e abrir mais de suas fechaduras genéticas. Ele tinha capacidade de desbloquear 4 agora. Seu nível de condicionamento físico havia subido bastante e rapidamente ultrapassou sua abertura de bloqueios genéticos. Ele entrou no teletransportador com o cubo Rubik's na mão. Para sua surpresa, ele foi capaz de trazê-lo com ele. Ele escaneou o computador e encarregou seu computador de descobrir isso para ele. Teria sido uma tarefa extremamente difícil para ele fazer, por isso era muito mais fácil para ele apenas permitir que o computador resolvesse isso. Não muito tempo depois, o cubo Rubik's foi feito. Havia 6 lados,
cada um contendo uma imagem diferente e palavras de uma língua antiga. Cada imagem continha uma mulher nua diferente, e linhas vermelhas e azuis foram desenhadas em cada um de seus corpos. Eram como artérias e veias, quase. Mas, após uma inspeção mais detalhada, as imagens contaram uma história diferente. Ansem não sabia o que as linhas significavam, mas as palavras antigas eram muito pequenas para ele ver, e ele teve que ampliar para lê-las. As palavras antigas eram semelhantes às do Sutra Don Juan. Felizmente, ele passou algum tempo estudando e aprendendo línguas antigas recentemente. Felizmente, ele agora podia lê-lo. Depois de ler as palavras sobre o cubo Rubik's, o rosto de Ansem se contorceu um pouco. Ele ficou perplexo. Era um antigo Qigong, transcrito através do quebra-cabeça, e foi chamado de habilidade do vestido de noiva. O Qigong parecia poderoso, e havia 10 bloqueios genéticos para abrir com ele. Mas era diferente do Sutra Don Juan, em que havia apenas uma função e permanecia no mesmo nível, não importando quantos bloqueios genéticos estivessem abertos. Depois de alcançar novos níveis e abrir mais bloqueios genéticos, o Sutra Don Juan forneceu ao seu usuário novas habilidades e melhorou as habilidades pré-existentes. Portanto, a habilidade do vestido de noiva era de fato bem diferente. Ainda assim, foi claramente uma melhoria em relação ao Sutra Don Juan. O número máximo de fechaduras genéticas para abrir com a habilidade de vestido de noiva foi de 10 fechaduras genéticas. O Sutra Don Juan tinha mais do que isso, e essa era a diferença. Como um superador, o Yijing Dresski foi claramente o melhor que você poderia obter. Havia apenas 5 artes hipergênio conhecidas que poderiam permitir a abertura de pelo menos 10 bloqueios genéticos. Essas 5 habilidades também não incluíam o Sutra Don Juan ou o Sutra Pulso de Sangue. Mas agora, havia outro, e que se chamava habilidade do vestido de noiva. Era uma habilidade estranha, no entanto. Dizia-se que apenas uma mulher poderia praticá-lo, e apenas virgens também. O que era ainda mais estranho, se uma mulher estivesse no processo de aprendê-lo, eles poderiam pular direto para o 10º bloqueio genético se isso significasse garantir que um homem que estivesse cometendo um avanço de vida ou morte tivesse sucesso. Mas depois disso, a habilidade seria destruída e a memória de seu aprendizado desapareceria.